Como lidar com um chefe intenso? Hoje a gente vai falar desse chefe que tem um tipo de personalidade aqui que realmente trabalha com muitas emoções. As emoções são muito visíveis nele. E isso, claro, que traz alguns desafios para quem é subordinado a essa pessoa. E a gente vai começar aqui a conversar um pouco. Queria saber como que é para a Bárbara, né? Trabalhar com um chefe intenso. Quais desafios tem? Olha, Leandro, eu já tive uma chefe intensa, tá? Então, eu tenho uma experiência pessoal. O que eu posso dizer é o seguinte: quando a gente fala intenso, é em termos, inclusive, de sentimento, de ação. São pessoas que você olha na cara deles e você vê o que que eles estão sentindo. Às vezes, eles até acham que estão disfarçando, mas não estão. Você olha, você percebe se eles estão gostando de estar ali, se não estão gostando. E eles têm uma característica muito interessante, que onde eles passam, eles deixam a marca pessoal deles. Não tem como. Você olha para o trabalho deles, você fala, esse aqui quem fez foi o fulano, esse aqui quem fez foi o Beltrano. Porque eles gostam de ser diferentes. Eles gostam de fazer as coisas de um jeito que ninguém mais fez. Aquele Uhum, jeito deles é o único. E eles são muito intensos, inclusive, quando eles veem propósito naquilo que eles estão fazendo. Quando eles veem um propósito naquilo, eles vão com o coração, de corpo e alma, não tem horário, não tem dia da semana. Só que aí tem um porém. Perdeu o propósito, entrou na rotina, não vê mais o porquê de estar fazendo aquilo, virou mecânico, virou industrial. Tem que fazer porque tem que fazer. uhum, Aí das duas, uma. Tem aqueles que mete o pé, vai embora, e tem aqueles que ficam ali porque precisa do trabalho, precisa do salário, mas você vê na cara deles que não tá bom, não tá legal, ele não tá gostando. É só você dar uma coisinha diferente para eles fazerem que eles gostam. E como eles são muito intensos, muita variação de humor. Porque às vezes uma coisinha assim que para os outros é normal, interfere muito neles. Porque eles pegam o que eles estão vendo e jogam para dentro, para sentir com intensidade. Então, eles podem começar o dia bem e uma crítica do chefe estragar o dia deles. Deles não uhum. conseguirem disfarçar isso para os funcionários. E por falar nisso, a aprovação do chefe é muito importante para eles, né? A questão do reconhecimento é muito importante. E por eles serem tão intensos, tem uma coisa que eu acho muito interessante neles, que eu já vi pessoalmente. É quando eles só de olhar para algo, para um produto, para um processo, para um documento, eles sabem o que está faltando. Uhum, Eles sabem. Você tem que ver essas pessoas trabalhando com controle de qualidade. Eles pegam um sabonete assim na mão, sabe falar tudo que está faltando. É impressionante. E eu queria saber de você, Leandro, quais que são as suas experiências com pessoas intensas, chefes intensos? Você já teve alguma? eu tive um pouco, não chegou a ser exatamente uma chefia, assim, mas já tive uma líder, né, que também era intensa. Uma coisa que eu via, né, eu gosto muito de trabalhar em equipe, eu via que ela não tem muito esse lado, dá para ver que ela ficava muito na dela, né, e eles também são chamados de individualistas, né, então os intensos, muitas vezes, eles precisam ali de um espaço para eles. Então, isso muitas vezes pode incomodar, né? Você está ali precisando, né? Você querendo fazer um trabalho em conjunto e ele vai ficar ali mais na dele, né? Acho que esse é um ponto que pode pegar. Outra coisa que você falou aí é justamente esse foco na falta, né? Então, muitas vezes a gente pode, às vezes, não, né, sofrer um pouco por ele focar tanto no que está faltando. E às vezes esses chefes, eles podem, assim, né? Essa variação de humor é muito grande. Então, muitas vezes eles estão lá muito felizes e trazem alegria pra galera, mas tem vezes que eles entram numa melancolia muito profunda, né? E isso pode também afetar os funcionários, né? E os funcionários também ali, precisando de um líder que seja ali forte e dê a direção, e o chefe tá ali na melancolia. Eu
consigo, né? Então, isso também pode ser um desafio muito grande, né? De você precisar do líder que está mesmo liderando e o chefe, às vezes, está mais ali buscando seu, opa, eu preciso de alguém que me salve agora, né? Então, esse ponto pode pegar também e vem esse desafio, né? E como que a gente lida? Como lidar com pessoas desse perfil? É entender que esse perfil é realmente o que mergulha mais profundo nas emoções. Então, às vezes você vai precisar olhar para ele além do trabalho. É realmente um perfil, eu vejo, pelo menos assim, imagino eu e pelo que eu já percebi, as experiências que eu passei, não é tão comum existirem chefes, né, líderes desse perfil. Não que não líderes exatamente, né, mas não tanto chefes. Eu vejo que quando eles são autônomos, né, eles trabalham mais para si, mas nem sempre trabalham para os outros. Claro que tem exceções, existem grandes líderes como Steve Jobs e outros aí que são, né, intensos. Mas o que que acontece? É um perfil que não vai ser só trabalho. Você vai precisar lidar com as emoções. É importante você conversar de emoções com seu chefe intenso, porque se você ficar só no trabalho, talvez as coisas não fluam tanto. Existe esse outro desafio que você trouxe também aqui um pouco, né, da rotina. Então, eles muitas vezes não gostam tanto da rotina, nem sempre são tão organizados. Claro que isso varia, depende de pessoa para pessoa, mas eles tendem a não gostar muito de rotina, então às vezes você precisa de um chefe que seja mais organizado, que tenha uma rotina. Isso não, né, isso não vai ter. Muitas vezes ele vai delegar essas partes de rotina, essas partes mais burocráticas, justamente para você e outros subordinados, né? Então, muitas vezes você vai precisar entender que né, você precisa fazer isso, porque não é a grande habilidade do seu líder. Ele realmente é um líder muito mais inspirador e é importante você ver essas qualidades, né? Ele é um líder ali que ele está buscando propósito mesmo. Então, se você tiver um líder assim, provavelmente é um líder que está num lugar que busca propósito. Se não busca propósito, provavelmente vai ser bem pesado o ambiente, né? Mas se você está mesmo num ambiente que traz essa inspiração, pode ter certeza que esse líder está trazendo a maior parte da energia de inspiração, energia de buscar algo maior. E isso é importante da gente ter noção, porque realmente boa parte de como lidar com as pessoas tem a ver com a gente ver os pontos positivos delas, né? E que mais você vê, Bárbara, assim, como que a gente lida? Que você, né, como que a gente faz para lidar com essa galera? Olha, quando eu tive uma líder intensa, eu não estudava autoconhecimento. Hoje eu vejo que se eu estivesse estudando autoconhecimento, na época eu teria feito algumas coisas diferentes. Porque a gente quer muito que o outro seja como a gente, enxergue como a gente, haja como a gente. Então, a primeira coisa é entender que sim, que um dia a pessoa vai chegar bem, ou no outro dia vai chegar mal, ou ela pode chegar muito bem, receber uma crítica, um feedback negativo da chefia dela e fechar a cara, e que tá tudo bem, porque essa pessoa é intensa, ela não vai sentir nada no rasinho. Aquilo vai abalar ela. Então, primeira coisa, entender que sim, que a pessoa é assim, que não é nada pessoal, que não é nada para desestruturar a equipe. Porém, eu aproveitaria, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu aproveitaria que é uma pessoa intensa, que é uma pessoa ligada a sentimentos, a propósitos, e chamaria para conversar de coração para coração, que é uma coisa que as pessoas deveriam fazer com esse tipo de líder. Conversar, mostrar que tentar alinhar, por mais que as emoções flutuem, mas tentar alinhar a emoção para a equipe ficar bem, para a equipe lutar pelo propósito maior, você já desperta aí nele, porque é o objetivo de vida dele, é um propósito maior. Então, conversar de coração para coração, porque eu percebo que quando as pessoas resolvem falar,
dá um feedback negativo para a pessoa intensa, já chega de uma forma muito agressiva. Então a pessoa é óbvio, ela vai se defender, ela não vai aceitar. Então você entender que a pessoa é daquele jeito, chamar ela para o propósito, mostrar que a rotina é rotina, para no final ter um propósito maior no final daquele projeto, no final daquele dia, e conversar de coração para coração. Quando você não estiver bem, chamar ele para uma conversa, porque ele vai ser muito empático com você, ele vai te entender de verdade. E é o que o autoconhecimento ensina pra gente, né, Leandro? Entender que o outro é o outro e tá tudo bem. E não é se colocar no lugar do outro, porque eu nunca vou conseguir entender como é que o outro sente, mas entender que o outro é o outro e que tá tudo certo, né? Sim. E por isso que a gente estuda autoconhecimento, né, Leandro? Isso. E aqui, né, um ponto bem importante do como lidar, eu vejo que é você entender que nada é por acaso. E se você tem um líder, um chefe que é intenso, deve ter um porquê. E provavelmente ele está ali para te mostrar que você está precisando olhar mais para suas emoções. Provavelmente é isso que está sendo convidado, né? Esse convite que está sendo feito para você. Olhe mais para suas emoções. Como a Bárbara falou, eles são chefes que tendem a ser empáticos e na hora que você está ali sofrendo, ele vai te ouvir. Ele vai querer olhar para essa parte tua. Então, aproveite essa oportunidade que a vida está te dando de ter um chefe que convida as pessoas a olharem mais profundo para si. Então, provavelmente você tá com esse chefe porque você precisa olhar mais para suas emoções. E, de novo, né, como a gente fala assim, muitas vezes os conflitos se resolvem na hora que a gente compreende o outro. Então, compreenda que parte tua está precisando olhar mais para suas próprias emoções e compreenda que aquele chefe ele tá com aquilo tudo porque muitas vezes ele sente, né, muita falta, existe ali uma dor da falta muito profunda nele, né? Então assim são pessoas, são humanos, né? E esse é um desafio que esse chefe em específico tem para enfrentar de uma falta que existe ali, ao mesmo tempo que essa falta chama para um propósito. Então, muitas vezes também, além de olhar para suas emoções, um convite também é te feito trabalhe com propósito. Talvez é isso que está sendo trazido para você, né? Trabalhe, que realmente faz sentido para você. Então, olhe para isso e muitas vezes, na hora que você conseguir olhar isso dentro de você, isso resolve com seu chefe também, seu chefe intenso. É verdade, Leandro. O pior que você falou é muito real. Eu tive uma liderança com uma chefe intensa numa época em que eu acreditava que eu deveria estar sempre sorrindo, Uhum, que eu deveria estar sempre bem, que eu poderia acabar de levar um feedback negativo, uma bronca, talvez, sabe aquela bronca que você acha assim, pronto, você é mandado embora. uhum, Aquela, né? Sai dali e está sorrindo e está tratando as pessoas bem. E isso no ambiente corporativo é muito elogiado. Eles falam que você tem controle emocional e tal. Pode ser, como pode ser só um mecanismo de repressão. Pode ser uhum, você se reprimindo. E eu trabalhava com uma chefe intensa que você via na cara dela. Ela podia chegar sorrindo, foi conversar com a chefe, voltou com a cara chorada, aconteceu alguma coisa. E para mim aquilo era um absurdo. uhum. Meu Deus, como isso está errado. E não está errado. Eu que precisava aprender com ela. Sim. Nada é por acaso. A gente acha que as pessoas são colocadas no nosso caminho por coincidência, mas nada é por acaso. E também, né, Leandro, aproveitando, nada é por acaso, que a gente está aqui para fazer um vídeo para convidar a pessoa para ir para a nossa escola, para aprender mais sobre autoconhecimento, sobre enneagrama, sobre essas personalidades, como lidar com uma pessoa intensa no trabalho, como lidar com uma pessoa intensa naquele seu almoço de domingo, com a família.
né? Uhum. Porque de nada te adianta. Tem uma parte muito egoísta do autoconhecimento, que é quando a gente estuda, entende por que que a gente é do jeito que é, dá aquele alívio. Ai, que bom. Então eu sou assim porque isso é egoísta. A gente tem que aprender para ser bom para os outros também, para saber lidar com os outros. Se a gente está estudando autoconhecimento e não está sendo bom para o outro, tem alguma coisa muito errada com a gente. Sim, E é o objetivo da nossa escola. É ou não é, Leandro? exatamente. Sem contar que o outro sempre mostra algo que a gente precisa olhar em nós. Então, assim, é muito legal a gente aprender. O autoconhecimento nem sempre vai ser só mergulhar em si. Muitas vezes o outro ali mostra pra gente o que eu estou precisando olhar em mim que eu não estou vendo, aquele ponto cego, né? Então, assim, esse chefe mesmo intenso é muito interessante porque ele é meio diferente do mundo do trabalho. Ele vai olhar para emoção, que não é algo que se trabalha muito, né? Não é algo que em relações de empresa, de chefe, empregado é muito comum. Mas ele tá ali para mostrar que, opa, talvez você está precisando olhar para esse ponto em você. E a nossa escola ela vem para aprofundar isso. Aqui a gente não vai conseguir falar as características todas do chefe intenso, o que que o que tá ali no profundo da personalidade dela, nas dores de infância e tantas outras coisas. Então, assim, para você compreender melhor essa pessoa, ter mais empatia, é importante aprofundar. A gente não vai conseguir aqui trabalhar tudo isso. Então, vem na escola com a gente para entender melhor como lidar com seus chefes, como lidar com a família, com o cônjuge, com o parceiro amoroso, né? Amigos, e tantas outras pessoas. Quanto mais a gente aprende a lidar com o outro, mais a gente está aprendendo a lidar com uma parte nossa. Então é muito importante isso. A gente melhora a vida dos outros, melhora a nossa vida e vai todo mundo evoluindo. Esse é o caminho. Exatamente. Né? Então, só para terminar aqui, vem com a gente. A gente vai deixar mais informações da nossa escola aqui no link da bio. E tenho certeza que você vai gostar muito. Vem com a gente. Vem com a gente.